Se você trouxe a sua Bíblia, abra conosco Gênesis capítulo 37. Tinha um microfone sem fio que eu nem vi, né? Puxei logo com fio. Deixa eu ver se dá para trocar aqui. Falta de costume, viu, gente? Aí. Igreja chique assim, a gente não prega sempre, igreja chique é fogo, né? Gênesis capítulo 37. Enquanto você procura, eu quero lhe perguntar: quem aqui tem mais de um filho? Eu vou abaixar a mão que eu não tenho nenhum. Você que tem mais de um filho, você tem um filho preferido? Quem tem aí? Não? Ninguém tem? Que beleza! Em alguns lugares, alguns levantam a mão. Não, eu prefiro mais velho, eu prefiro mais novo, eu prefiro do meio, né? Nós vamos ver uma história em que aconteceu uma preferência familiar. E os desdobramentos dessa história têm grandes lições espirituais para nós. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Amém? Tem alguém na misericórdia? Não? Então vamos lá. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Quem era Israel? Lembra do sermão de ontem? Jacó. Aquele que luta com Deus, ou em outras traduções, príncipe com Deus. Jacó agora restaurado, muitos anos se passaram. Ele estava restaurado, mas seus filhos ainda não. A sua família ainda não completamente. Ele já estava, mas a sua família ainda não. Ainda era necessária uma obra na família de Jacó. E o que é pior, Jacó, embora restaurado, cometeu um pequeno erro. Um pequeno grande erro. Ele amou mais José do que todos os seus filhos. E os filhos de José, os outros 11, né? Naturalmente se ressentiram disso. E se ressentiram tanto que a Bíblia diz que odiaram a José. Eu disse ontem para vocês que eu ia contar um pouco de por que eu escolhi o tema segunda chance. Irmãos, eu venho de uma família conturbada, embora meus pais fossem adventistas, mas o casamento deles ia muito mal, era briga toda hora. Eu cheguei a sair de casa com 18 anos para trabalhar fora, em outro estado. E durante essa minha adolescência conturbada, eu andei um tempo longe de Deus, embora estivesse na igreja. Vinha nos cultos, frequentava todos, não faltavam, mas estava completamente longe de Deus. Me envolvi em relacionamentos com pessoas que não tinham a minha fé. Andei na companhia de pessoas que não temem ao Senhor e fiz coisas erradas junto com eles. Mas eu estava dentro da igreja. Mas eu estava perdido. E o que é pior, eu não sabia disso. Eu estou falando para alguém nessa noite que está assim. E é difícil, se você estiver assim, reconhecer isso. Eu não reconheci de pronto. Mas um dia o Senhor alcançou a minha vida. Um dia o Senhor me fez ver que aquele não era o caminho. E Deus me salvou dentro da igreja. Deus me restaurou, me deu uma nova experiência dentro da igreja. Você não precisa vir do mundo para dentro da igreja para saber o que é conversão. Você pode se converter aqui dentro. Aliás, essa é a nossa maior necessidade. Estarmos nos convertendo a Deus. Experimentar reavivamento. Experimentar uma mudança de vida. Quem sabe essa é a minha necessidade hoje. Quem sabe essa é a sua necessidade. Quem sabe essa é a necessidade da sua família. Deus não cura, não restaura somente indivíduos isolados. Deus restaura famílias. Amém por isso. E Jacó precisava de restauração agora para a sua família. Olha o quadro que estava diante dele. Os filhos em guerra. 11 contra 1. Né? Vamos dizer assim. Vamos tirar Diná, né? 10 contra 1 então. Pronto. Porque aqui não fala que Diná odiava Jacó. Só os irmãos, né? E olha só o que acontece mais adiante. Verso 23. Logo que José chegou aos seus irmãos, José foi enviado para ver como eles estavam, porque eles estavam apacentando os rebanhos. Despiram-no da túnica. Lembra da túnica? Que o pai fez especial para ele, aquela roupa chique, né? Se fosse hoje em dia, era tênis da Nike, camiseta de marca comprada no Shopping Internacional de Guarulhos, né? Aquelas roupas mesmo top, né? Tiraram aquelas roupas chiques de José e o lançaram na cisterna vazia, sem água. Enquanto você vai lendo isso, eu quero que você lembre que eram os irmãos de José. Não eram estranhos.
Eram irmãos de José, carne e sangue dele. Olha o que mais acontece. 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, ó que ideia brilhante de Judá, que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Ué, mas se era irmão e a carne ia vender como escravo? Você venderia seu irmão como escravo? Quem tem irmão aqui? Você venderia seu irmão como escravo? Quem venderia? Levanta a mão. Né? Ainda bem que ninguém levantou, viu? Se você está com desejo de levantar, ore ao Senhor, peça perdão. Né? Não faça isso, né? É nosso irmão e nossa carne, vão vender como escravo. Ele achou que foi muito piedoso ainda, né? Percebe? Ele achou que estava sendo o máximo. Todo mundo quer matar, eu vou dar uma ideia melhor. Não, vamos matar não. Vamos vender. E seus irmãos concordaram. 28. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado da caverna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. Rúben ficou desesperado. Pronto, mataram José. E voltando ele aos irmãos, disse, não está lá o menino? E agora? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam no sangue. Agora vem a parte mais triste dessa seção da história. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Nós lemos no início que Israel amava José mais do que todos. E eu perguntei quantos têm filhos aqui, então eu vi que tem muitos pais aqui. Imagine que o seu filho, quem sabe o seu filho preferido, você disse que não tem nenhum, né? Mas se você tivesse um filho preferido, imagine seu filho preferido morre, ou pelo menos dizem que ele morre, e te trazem uma suposta prova da morte do seu filho preferido. Como você acha que José se sentiu? Deixa eu tentar se imaginar isso. Olha a dor que esses irmãos provocaram para o pai. Inutilmente. Era tudo mentira. Por causa de uma briguinha boba, uma inveja, um ciúme de irmãos. Olha o sofrimento que eles trouxeram para o pai. Que eles não amassem o irmão já era suficientemente ruim. Mas eles tinham um coração tão duro que eles preferiram fazer o pai sofrer do que perdoar o irmão, do que deixar o irmão voltar. Eles preferiram manter aquela mentira e mandar aquela roupa suja de sangue para o pai. E ainda falam com desprezo. Olha aí se é a túnica do teu filho. Eles não falam nosso irmão. Você percebe? Eles não tinham consideração mais por José como irmão. Eles o odiavam. E Jacó contempla aquilo. 33. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o comeu. Certamente foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Deixa eu perguntar uma coisa difícil para você, querido. Você já chorou lágrimas tão amargas que as pessoas vinham te consolar e você não conseguia parar de chorar? Você já teve uma dor tão grande que as pessoas vinham te confortar e você não aceitava conforto? Você teve uma dor tão grande que você pensou, agora acabou tudo, agora já era, agora eu estou perdido, agora não tem mais jeito para mim, agora não tem mais esperança. O que mais me importava eu não tenho mais, eu perdi. Você já teve uma dor desse tamanho? Se você já teve, você sabe qual foi a dor que Jacó sentiu. E o que é pior, é uma dor que ele não precisava ter sentido. Jacó era um homem idoso. Eu não sei se naquele tempo as pessoas tinham problema cardíaco, a Bíblia não fala sobre isso. Mas se fosse hoje, Jacó recebesse uma notícia dessa, ele poderia infartar e morrer. E os seus irmãos não pensaram em nada disso. Assim como não amaram o seu irmão José, também não amaram seu pai. A minha mensagem de hoje, amados, não é sobre José, embora eu vou falar bastante dele. Mas não ele é o meu foco essa noite. Eu quero falar sobre os irmãos de José. Sobre a família de Jacó. Olha que quadro. Aquele homem, outrora restaurado por Deus, agora percebe que seus filhos desdenham o seu irmão, odeiam o seu irmão,
e trazem notícia da morte do irmão sem nenhuma preocupação, sem nenhuma tristeza. Você percebe isso no texto bíblico? Ninguém fala que um irmão de José o pranteou, somente o pai. Você acha que Jacó não percebeu isso? Claro que ele percebeu. Imagine morrer alguém da sua família, chega todos os irmãos do falecido, ninguém pranteia, ninguém chora, ninguém se importa. Ainda fala assim, vê aí se é teu filho aí que morreu. Foi isso que aconteceu na casa de Jacó. Como anda a tua família, amado? Como anda a tua casa? Existe amor entre as pessoas que vivem contigo? Existe amor entre você e sua esposa, entre você e seu marido? Existe amor entre você e seu filho? Entre seu filho e você? Existe amor dos seus filhos um para com o outro? Como anda a tua casa, amado? Existem muitas famílias aos pedaços. E às vezes são famílias aqui de dentro da igreja. E nós não sabemos. As pessoas vêm aqui, sentam nessas cadeiras, assistem um culto, levantam e vão embora. Bem arrumadas, a biblinha debaixo do braço. Mas por dentro estão destruídas, o lar está acabado. O lar de Jacó estava acabado também. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque Ele restaura lares. Eu louvo o nome do Senhor, porque Ele restaura famílias. E a família de Jacó não era uma exceção. Deus tinha planos para a família de Jacó. Só que os planos de Deus para a família de Jacó precisaram se cumprir de uma forma muito complicada. Poderia ser mais fácil. Mas Deus precisou de uma terapia de choque. E parte dessa terapia de choque foi aplicada sobre o próprio José. José foi levado para o Egito, foi escravo em casa de Potifar, foi acusado de abusar a esposa dele, foi preso inocentemente, na prisão ficou um tempão lá, mofado, esquecido, embora fizesse a prisão prosperar, porque tudo que ele tocava Deus fazia prosperar, mas ficou na prisão, interpretou sonhos, mas não se lembravam dele, deixavam ele preso. E somente quando o faraó precisou da sabedoria de José para interpretar o sonho, foi que a sorte dele mudou. E nisso tinham se passado já alguns anos. E José preso. E seus irmãos levando a sua vidinha, cuidando dos rebanhos. Quem sabe pensando, onde andará José agora? Está lá trabalhando, se lascando, né? Vou usar o português bem claro, como falaríamos hoje em dia. Onde está José agora? Ah, está lá escravo, levando chicotada nas costas. Quem sabe se juntavam para caçoar de José, para rir de José. Mas o tempo foi passando. Aí chegaram em 7 anos de fartura que o sonho de Faraó revelou, né? E Deus desse sonho a Faraó e José interpretou. Chegaram em 7 anos de fartura e após esses, 7 anos de fome. Então deram mais ou menos uns 20 anos aí de quando José foi vendido como escravo, até o momento em que começa aquela fome em toda a terra e aquela fome chega a Israel também. E eles ouviram que só no Egito tinha comida, mas eles não sabiam que José estava lá. E eles foram comprar mantimentos no Egito. Quando chegaram no Egito, José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. E aí José resolveu pôr eles à prova, para saber como eles estavam depois de tanto tempo. Será que eles teriam mudado? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto tempo é necessário para que você mude uma opinião, mude um hábito, mude um pensamento, mude um gosto, mude a fé? Quanto tempo é necessário para mudar você? José queria saber se 20 anos tinham sido suficientes para mudar seus irmãos. Se eles tinham aprendido alguma coisa ao longo daquele tempo. E ele os pôs à prova. Ele os acusou de espiões. E você vai ver no capítulo 42 um duro teste de José com seus irmãos. Capítulo 42, a partir do verso 19. Você vai ver um duro teste de José com seus irmãos. Capítulo 42, verso 19. Amém? Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da prisão. Vós outros ide e levai cereais para suprir a fome de nossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras. Porque eles tinham dito que eram de uma família grande, de 10 irmãos. Tinha um irmãozinho mais novo, Benjamim, né? E não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. E aí eles começam a conversar entre si. 21. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados. Eu vou parar aqui, depois eu continuo a leitura. Somos culpados. Ah, querido, essa frase é repleta de significado.
No início da história, eles nem sentiam culpa. Você percebeu? Vê se é tudo que de teu filho aí. Vê se essa roupa é do José, seu filhinho querido aí. Mas agora, quando eles se viram em aperto, a consciência acusou, tá vendo? Querido, é uma lição muito dura para nós aqui. O pecado que eu cometo, ele me traz circunstâncias, ele me traz consequências, agora, ou talvez daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Aquilo que nós fazemos de errado, pode mais cedo ou mais tarde voltar para nós. Nós colhemos consequências deles. Paulo fala em Gálatas, tudo que o homem semear, isso também se fará. Eles semearam isso, agora estavam colhendo. Passou muito tempo, tinham até esquecido. Mas agora a colheita veio. E foi uma colheita difícil. Somos culpados. Quero fazer uma pergunta difícil para você, amado. Você já se sentiu culpado de alguma coisa? Você já sentiu culpa sobre os ombros? Você já olhou para você mesmo e pensou, nossa, por que eu fiz isso? Quem dera o tempo pudesse voltar atrás, para eu não fazer tal coisa que eu fiz, para não dizer tal coisa que eu disse. Quem dera eu pudesse fazer o tempo voltar, para consertar tanta besteira que eu fiz na vida. Mas o tempo não volta, amado. E nós somos obrigados a nos confrontar conosco mesmos, com a nossa história, com os nossos acertos e com os nossos erros. Eles foram obrigados a reconhecer, somos culpados. Mas eu louvo o nome do Senhor porque Deus não permite que a culpa seja o último capítulo da minha história, nem da sua. A nossa história não termina com a culpa, não termina com o fracasso, não termina com a desgraça, porque Deus restaura, porque Deus cura. Fazia parte da cura de Deus para os irmãos de José esse momento. Deus planejou esse momento para que eles percebessem o que eles tinham feito. Olha o que eles continuam dizendo lá no verso 21. No tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Ellen White escreve no Patriarcas e Profetas que eles olhavam para si mesmos com muita angústia. É como se passasse diante deles o filme de José sendo vendido, sendo lançado na cisterna, depois tirado, levado pelos ismaelitas. Aquilo veio vividamente à mente deles. E eles pensaram, por que nós fizemos isso? Por que nós não perdoamos José? Por que nós fizemos isso? Por que mentimos para o nosso pai? Olha como o pecado vai se alastrando, é como câncer, né? Para se livrar do irmão, tiveram que acobertar a ausência do irmão, mentiram para o pai, causaram dor ao pai, e a coisa foi só ficando pior. E agora estava difícil de consertar. Por eles não tinha conserto, mas Deus sabia como consertar. Querido irmão, quero dizer para você uma coisa, em nome de Jesus. Não importa qual foi a besteira que você fez na vida, se é que você já fez alguma. Eu já fiz muitas. E nós não sabemos como consertar, mas Deus sabe. Nós não sabemos como resolver o problema, mas Deus sabe. E Ele, na hora certa, pôs com que as coisas funcionassem para que os irmãos de José fossem restaurados. Capítulo 45, verso 1. Capítulo 45, verso 1. Amém? Então José, não podendo se conter diante de todos que estavam com ele, a essa altura os irmãos já tinham ido, voltado, aquela coisa toda, traz Benjamim, não traz, acabaram trazendo. Ele bradou, fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. 2. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam também na casa de Faraó. E ele disse aos seus irmãos, eu sou José. Querido, coloque-se no lugar de um dos irmãos de José. Imagine o que eles sentiram quando eles ouviram José dizendo, eu sou José. O que você acha que eles sentiram? Eles pensaram, acabou tudo, agora já era. O segundo, eu quero relembrar a você que José era, nesse tempo, o segundo homem mais poderoso do mundo, porque o Egito era o império mundial daquele tempo, o império universal daquele tempo. O Egito que mandava, o Egito era a nação mais poderosa da terra, e José era o segundo abaixo de Faraó. Imagine José com tanto poder,
segundo homem mais poderoso do mundo. E agora tem diante de si os seus irmãos que o venderam como escravo há 20 anos. Eles pensaram, agora já era, agora acabou. Nossos temores vieram diante de nós. Deixa eu perguntar uma coisa difícil para você, irmão. Alguma vez você teve que encarar uma situação em que você pensou, agora eu estou perdido? Agora já era, agora acabou tudo. Como dizem na gíria, permita-me usar essa expressão, você vai entender, jovem. A casa caiu. Quando eles ouviram José falando, eu sou José, eles pensaram, a casa caiu, agora acabou. Agora já era. Ele vai mandar nos matar, ele vai acabar com a gente. Eles sentiram o cheiro da morte. Quando José falou, eu sou José. Pronto, acabou. Acabou tudo. Lembra da frase de Rubem, o seu sangue é requerido de nós? Na tradição judaica, quem matava deveria morrer. Eles sabiam que vinha sobre eles. Porque afinal de contas, embora eles não mataram José literalmente, mas eles fizeram parecer que ele morreu. E José poderia realmente ter morrido. Ser vendido como escravo. Quem sabe lá que tratamento ele receberia? Ele poderia realmente estar morto. E eles não se importavam com isso até então. E agora eles vêm diante de si mesmos o pior dos seus medos se tornando realidade. Era um filme de terror real na vida deles. Eu sou José. Seus irmãos não puderam lhe responder porque ficaram atemorizados perante ele. Ah, querido, muitas vezes nós somos apanhados no nosso pecado. Não é verdade? Eu não quero pecar, nem você quer. Mas às vezes nós pecamos. Nossa natureza é caída, é miserável mesmo. E quando nós somos apanhados no nosso pecado, o medo vem. Nossa, por que eu fiz isso? E agora? Como é que eu vou me livrar dessa situação? Como é que eu vou consertar isso que eu fiz? Querido, não é à toa que essa semana de oração é intitulada Segunda Chance. Porque eu quero vir, pela graça de Deus, todos os dias dizer para você, eu vou ser redundante essa semana, mas é de propósito. Eu quero todos os dias dizer para você, querido, existe uma segunda chance. Essa segunda chance se chama graça. Essa segunda chance se chama Jesus Cristo. Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não experimentou essa segunda chance. Ainda não experimentou essa graça. Ainda não experimentou Jesus. E veio a este lugar, quem sabe trazendo toda uma história de erros e acertos. De sorrisos e lágrimas. De caminhadas e tropeços. Quem sabe de quedas também. Ah, querido, existe solução para você. Existe esperança para você. Existe uma segunda chance para você. E veja como essa segunda chance foi manifesta na vida dos irmãos de José. Verso 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. E ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Durante o tempo em que José passou cativo, o Espírito Santo foi iluminando a mente dele com a realidade que aquilo tudo tinha um propósito. Quando ele se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo, ele já tinha entendido por que ele tinha ido para o Egito. Ele já tinha entendido que Deus tinha um plano para a vida dele. Quem sabe eu estou falando para alguém que não entende porque algumas coisas acontecem em sua vida. Talvez alguém cristão, talvez alguém adventista. Mas por que tal coisa me acontece? Por que isso? Por que aquilo? Queridos, Deus tem um plano para a minha vida e para a sua. E talvez ele pareça incompreensível agora. Mas no final da jornada, você vai perceber que Deus estava certo. José percebeu que Deus estava certo. Que ele precisava trilhar aquele caminho para ser instrumento dele para salvar a nação egípcia. Mas os irmãos de José também precisavam de um processo especial de Deus, de um toque especial de Deus. E olha só o que acontece lá no capítulo... Deixa eu dar um pulinho aqui. Capítulo 45 ainda, verso 25. Eu falei agora há pouco sobre consertar as coisas erradas que nós fazemos, não é? Os irmãos de José se depararam com ele, mas perceberam que ele não nutria mais rancor.
contra eles, não tinha ódio deles, não queria destruí-los, não queria matá-los. Embora um certo medo ainda permaneceu, nós vamos ver isso mais adiante no último verso. Ainda ficaram meio receosos assim, mas havia mais alguma coisa a ser feita. Eles precisavam dizer a verdade para o pai. Eu queria que você imaginasse esse momento. Há cerca de 20 anos eles tinham dito para o pai, olha, isso aqui é a túnica do teu filho, ó, toma aí, do teu queridinho aí. Eu estou exagerando na linguagem, mas para você entender o que passava no coração deles. Essa é a túnica do teu filho aí, vê se é dele aí. A túnica do teu filho, do teu filhinho. E agora eles precisavam dizer para o pai, pai, nós mentimos. José não morreu. Nós vendemos ele como escravo. Como você resolveria isso? Se você fosse um dos irmãos de José, como você se sairia? O que você faria? Você teria coragem de voltar para o seu pai e dizer, pai, eu contribuí para que o Senhor sofresse amargamente há 20 anos atrás? Aquele luto, aquele pranto do Senhor foi todo em vão, porque José não estava morto. Querido, era uma tarefa dura para eles fazerem, mas precisava ser feito. Algumas das nossas ações aqui na terra, amados, requerem reparação. Para que Deus opere a restauração na minha vida, muitas vezes eu preciso fazer a reparação daquilo que eu fiz, você entende? Não bastava simplesmente José perdoá-los e ponto final. Não bastava simplesmente eles aceitarem que eram culpados. Eles precisavam reparar o seu erro. O erro cometido contra José não tinha mais reparação. Mas o erro cometido contra Jacó precisava ser reparado. Quero te fazer uma pergunta difícil essa noite, amado. Você precisa reparar um erro contra alguém? Você feriu alguém, errou com alguém, precisa reparar esse erro? Alguém errou contra você e você gostaria que esse erro fosse reparado? Havia um erro a ser reparado aqui, amados. E era uma obra que tinha que ser feita. Não haveria cura completa de Deus se isso não fosse feito. Eles não poderiam enganar mais o pai. A casa deles tinha caído. Eles voltaram e disseram, verso 26, perdão. José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Jacó ficou perplexo. Como assim José está vivo? Vocês me trouxeram uma túnica manchada de sangue. Como meu filho pode estar vivo? Vocês mentiram para mim? Quero que você imagine esse momento. Seu filho já mentiu para você? Alguém que você ama já mentiu para você? Como é que você se sentiu? Aqui nesse mundo as pessoas mentem para nós, né? As pessoas falham conosco. As pessoas não são verdadeiras. Às vezes dentro da igreja até as pessoas não são verdadeiras. Oxalá não seja o caso daqui. Os filhos de Jacó não foram verdadeiros, não foram leais. E agora precisavam ser, e era difícil. Mas isso tinha que ser feito. Porém, havendo eles contado, 27, todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara, reviveu-lhe o espírito. E disse, basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Ah, queridos, eu quero ler ainda o verso 28 do capítulo 46. Eu falei que Deus restaura famílias, não somente indivíduos isolados. Veja o que Deus foi fazendo na família de Jacó. Capítulo 46, verso 28. 29, melhor. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou longo tempo. Uns de vocês são pais. Eu perguntei isso já neste sermão. Você já ficou longe de um filho? Você já ficou longe de um filho 20 anos? Eu queria que você imaginasse o momento em que Jacó encontra José. O filho que ele mais amava. O filho que ele julgava perdido. Quem sabe eu estou falando para alguém que tem alguém na sua casa que você julga perdido. Um filho que está usando drogas. Uma filha grávida. Um filho que saiu de casa, uma filha que saiu de casa.
Gente que se largou no mundo, no crime, na promiscuidade, sabe Deus no quê? Ah, querido, Deus restaura famílias. Deus traz de volta os filhos e as filhas perdidas. Deus traz de volta maridos e esposas perdidos. Você crê? Isso aconteceu na casa de Jacó. Deus começou a reunir aquela família. Que alguns capítulos antes nós lemos. Todo mundo se odiava. Os 10 odiavam José. O pai não conseguia controlar os filhos. Aquela discórdia, aquele tumulto. Isso já vinha desde o tempo em que Jacó morava com Labão. Que já cresceu num ambiente de tumulto, briga das esposas. Mas Deus foi salvando a família de Jacó. Deus primeiro salvou Jacó e depois foi salvando a família. E quem sabe eu estou falando para famílias aqui que precisam de salvação. Quem sabe eu estou falando para alguém que chegou aqui com a família aos pedaços. E entrou nessa igreja como se dissesse, Deus, salva a minha família. Querido, você vê o lugar certo. Deus salva a família, sim. E um bom exemplo disso nós estamos te dando nesta noite. Disse Israel a José, verso 30, já posso morrer porque já vi o teu rosto e ainda vives. Jacó viveu até o fim dos seus dias no Egito, junto com José. Abençoou os filhos, perdoou-os pelo seu erro e finalmente descansou. Mas os irmãos de José tinham um pequenino medo no coração, um pequeno grande medo no coração. Será que José vai continuar sendo benigno conosco depois da morte do nosso pai? Esse pensamento passava na cabeça deles. Eles não se sentiam completamente perdoados por José. Eles tinham medo que aquele pecado ainda recaísse sobre eles. E lá no capítulo 50, a partir do verso 15, você vai ler um dos relatos mais emocionantes de perdão que eu conheço na Bíblia. Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15. Amém? Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Então mandaram mensageiros a José, dizendo, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, isso era mentira, tá? Jacó não tinha mandado falar nada. Eles que inventaram isso para abrandar o coração de José. Assim direis a José, perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Então José respondeu, 19, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Observe com atenção o 21. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Você entendeu o verso 21, irmão? Você entendeu o que a palavra de Deus disse para você aqui? José não somente perdoou os seus irmãos que lhe causaram tanto mal, lhe trouxeram 20 anos de sofrimento, mas ele os sustentou no Egito até o fim da vida deles. Sabe qual é o nome disso, amado? Perdão. Quando eu li isso aqui, me deu um nó na garganta. Você sabe o que é perdão, amado? Perdão é isso. Fazer o bem para quem te fez o mal. Isso é perdão. Isso é graça. E sabe, José fazendo isso, ele espelhou alguém que os próprios egípcios reconheceram ser semelhante a ele. Deixa eu achar o texto. Capítulo 41, verso 45. Mais impressionante do que o perdão que José ministrou aos seus irmãos é a fonte do perdão. E
e também o reconhecimento dos egípcios, pagãos, idólatras, do caráter de José. Capítulo 41, verso 45 de Gênesis. E a José, Faraó chamou de Zafenate Paneia. Algumas Bíblias trazem uma nota de rodapé dizendo que esse nome significa o Salvador do mundo. Em outras Bíblias, como a minha, esse nome poderia ser traduzido como Deus fala e Ele vive. Irmãos, você já imaginou ter um nome desse? Deus fala e Ele vive. Ou então, ainda melhor, o Salvador do mundo. Quem hoje nós dizemos ser o Salvador do mundo? Jesus Cristo. Os egípcios perceberam que José era diferente, porque José era parecido com Cristo. Ah, queridos, vocês parecem com Cristo? As pessoas quando olham para mim e para você, veem Cristo. Vem o perdão de Cristo, a longanimidade de Cristo, a cortesia de Cristo, o amor de Cristo. Os egípcios viram o amor de Cristo em José. E os irmãos de José também viram o amor de Cristo nele. Também perceberam que José era muito diferente deles, porque José tinha uma experiência com o Senhor que eles ainda não tiveram. E a história, queridos, acaba muito feliz. Jacó foi para o Egito, viveu em paz no Egito, perto de José, até os seus últimos dias. Quando ele falece, os irmãos de José vivem em paz com ele. Nunca mais brigas, nunca mais ódio, nunca mais discórdia. Agora, uma família unida. Como anda a tua família, irmão? Como anda a tua família, querido visitante? Será que a tua família está unida? Como anda o teu casamento? Como andam os teus filhos? Será que não seria hoje o dia de você abraçar a sua esposa e seus filhos e chorar? Abraçar a sua esposa e seus filhos e dizer eu te amo? Abraçar a sua esposa e seus filhos e dizer vamos começar de novo? Tem muita família precisando disso. Mas sabe, amado, isso não acontece à toa, só acontece por obra do Espírito de Deus. Só acontece quando o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nos torna semelhante a eles. E as pessoas quando olham para nós percebem que nós somos servos do Salvador. As pessoas quando olham para nós percebem que Deus fala e nós vivemos. Aí sim nós teremos famílias felizes. Nós ouviremos agora um louvor a Deus nesse momento. E eu gostaria de fazer um desafio para você. Se você sente que a sua família precisa mudar em alguma coisa, se você sente que a sua família precisa de restauração, precisa de cura, precisa de perdão, eu queria que você viesse aqui à frente orar conosco. Talvez seja difícil fazer isso, porque as pessoas vão ver o que vão pensar de mim. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Se preocupe que Deus está aqui. E está aqui para restaurar a sua casa. Está aqui para restaurar a sua família, a sua vida e a sua história. Então, se você sente esse desejo no coração de ter uma família restaurada, enquanto a nossa irmã canta, vem orar conosco aqui na frente.